gente tem imagens também do discurso de Antônio Guterres. Vamos para lá, que aí a gente vai falar do alinhamento do discurso do Guterres com o presidente Lula. Pouco antes do Lula discursar, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez esse discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, primeiro defendendo a reforma das instituições de governança global, incluindo o que Lula também defende, que é o Conselho de Segurança da ONU. Ele alertou que o mundo está passando por um processo de ruptura e que as organizações não refletem a realidade do mundo atual. Vamos ouvir. The world has changed. Our institutions have not. We cannot effectively address problems as they are if institutions do not reflect the world as it is. Instead of solving problems, they risk becoming part of the problem. And indeed, divides are deepening. Divides among economic and military powers, divides between North and South, East and West. It is high time to renew multilateral institutions based on 21st century economic and political realities rooted in equity, solidarity and universality, and anchored in the principles of the United Nations Charter and international law. That means reforming the Security Council in line with the world of today. Não é a primeira vez que o Antônio Guterres faz esse tipo de discurso, defendendo essa reformulação, mas ele nunca fez de uma maneira tão direta. Então, isso foi interpretado por alguns integrantes do Conselho de Segurança da ONU, da diplomacia brasileira, como um aceno mais efetivo para a inclusão de novos países ao grupo dos 5, que são Rússia, China, Estados Unidos, França e... Agora eu me esqueci o último integrante do Conselho de Segurança da ONU, mas daqui a pouquinho eu falo. Estados Unidos, eventualmente, foi o país que eu esqueci. Então, teria de haver uma inclusão de novos países para representar o globo. E é interessante de perceber que essa fala de Antônio Guterres aconteceu depois de um encontro entre Luiz Inácio Lula da Silva e o secretário-geral da ONU. Inclusive, você me lembrou que é praxe esse discurso, né? Eu te lembrei, eu te dei uma dica que eu recebi de uma fonte hoje, porque eu perguntei sobre isso também. Ela me disse, olha, Tainá, isso acontece sempre, esse tipo de encontro, né? É normal que o Brasil, né, como o país que faz o primeiro discurso tradicionalmente, o representante, claro, o presidente da República, tenha um encontro com o chefe da ONU antes do Conselho da ONU, antes da abertura. E aí é interessante, porque nessa conversa, o que eu apurei é que Lula fez 2 pedidos a Antônio Guterres, fez a defesa de 2 pontos. Um deles foi esse. Foi a defesa de que tem de haver uma reformulação do Conselho de Segurança da ONU. Isso foi tratado antes do discurso de Antônio Guterres com Lula. Além disso, Lula defendeu claramente a necessidade de que você tenha uma regulamentação do crédito de carbono, do pagamento aos países em desenvolvimento. Seria um montante aí de até 100 bilhões que o Brasil poderia receber nos próximos anos, até 2030, e haveria uma possibilidade de ter políticas para a preservação da floresta amazônica. Esse foi um dos pontos que Antônio Guterres também falou e que Luiz Inácio Lula da Silva também falou. Claro, a gente não está dizendo que essa conversa com Lula influenciou diretamente no discurso de Antônio Guterres, mas há alguns integrantes do Palácio do Itamaraty que dizem que Antônio Guterres, depois dessa conversa com Lula, pelo menos teria se sentido um pouco mais seguro para defender essas 2 bandeiras. Aí uma fonte do Itamaraty com quem eu mantive esse contato hoje, durante a manhã, me fala, né? Grande coincidência com as nossas posições. Eu perguntei, mas eles conversaram antes. Não, Tainá, mas o discurso estava pronto. E fala também, Uribe, é bom a gente ressaltar, dos 100 bilhões de dólares prometidos pelos países desenvolvidos e nunca concretizados, um dos mantras do presidente Lula, sempre que pode, ele toca na ajuda dos países ricos aos países emergentes. Só um adendo também, falando de Conselho de Segurança da ONU, é bom a gente falar que Biden veio na sequência e também reiterou a sua posição sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU, dizendo, além disso, que estão em consultas, há consultas com parceiros relevantes a respeito do assunto. Ou seja, no radar de Biden também. No radar. Antes de chamar a Mariana Janjacon, só uma observação
observação que justiça seja feita, não só de Lula. Jair Bolsonaro também defendia o pagamento desses 100 bilhões pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mas esse dinheiro nunca chegou na conta do Brasil. Nós estamos em 2023, 2030 está logo ali e o dinheiro não chega ao Brasil para investimentos na preservação da floresta amazônica. Essa é uma cobrança que vai ser feita também agora na COP, em novembro, em Dubai, para onde Lula também deve viajar.